Então vamos lá. Encontro 9, né? Então, como eu disse, esse título era o que eu pretendia fazer no começo, mas eu percebi que os assuntos que vão sair mesmo nessa nossa conversa hoje, a gente tem um pouquinho mais de uma hora para conversar, acho que eu vou fazer uma hora, e aí a gente vê se precisa mesmo de uma hora e troca alguns comentários entre nós. Espero que o áudio esteja melhor, porque eu finalmente comprei um microfone novo, então... Então vamos abrir falando de meditação, tentar falar um pouquinho de meditação e tentar fazer mais uma leitura desses sutras, que eu não sei se vocês têm essa impressão, mas é uma explicação do Patanjali, que é talvez uma das partes mais filosóficas do texto. Ele fala da percepção, né, da natureza da percepção, e fica a gente fica um pouco na mão de entender o que ele quer dizer por prática, se a gente não conseguir encaixar esses sutras, que são explicativos, na prática que ele já explicou nos sutras anteriores. Ele vem trazendo o tal do Kriya Yoga, o ajustamento da ação, e aí ele parte para essas explicações que tem a ver com a natureza da percepção. E no final dessa nossa conversa de hoje, a gente vai chegar nos 8 angas, no yoga dos 8 angas. Então, essa é o trajeto de hoje. Lembrando sempre dos nossos ancestrais, né? Guru Bhyo Namaha, dos que vieram antes de nós, de todos os gurus. Então, lembrando aquele slide que eu tinha feito antes, que é uma explicação do Carlos sobre as 3 maneiras que nesse capítulo aparecem como as maneiras de minimizar as perturbações, de produzir o samadhi, de atingir, digamos assim, uma prática satisfatória. Então, como minimizar as perturbações? Como reduzir o sofrimento e mitigar o sofrimento? Então, ele apresenta esses três meios, que são mais ou menos interconectados. É o Kriya Yoga, ou seja, o ajustamento da ação, é o primeiro sutra, é como ele abre, o primeiro sutra do 2º capítulo, né? É o Kriya Yoga, que bom, enfim, a gente já falou isso algumas vezes, né? Tapaha, Ishvara Pranidhana e a Svadhyaya, né? E aí a gente pode até pensar de novo, em qualquer momento, a gente pode voltar nos significados que provavelmente Patanjali quis dar para esses termos e como eles são entendidos na tradição, então, que é fora do contexto de Patanjali exatamente. Mas é interessante observar as duas coisas. A gente já teve uma conversa boa sobre isso, então eu vou passar batido. Dhyana é o segundo, então, que é uma espécie de... é uma palavra antiga usada para meditação, mas que não significa exatamente isso, especialmente para Patanjali, e eu vou mostrar isso com um pouco mais de detalhe mais para frente. E Viveka é o discernimento. Então, Kriya Yoga, Dhyana e Viveka são essas 3 maneiras de obter, de propiciar a minimização, a mitigação do sofrimento, a minimização das perturbações, de modo a produzir uma vida meditativa. Vou tentar mostrar isso para vocês, porque isso é uma coisa que não fica óbvio no texto. Talvez para o leitor sânscrito fique mais óbvio, porque as palavras se conectam, e aí fica um pouco mais nítido, mais claro que ele está falando mais do que de uma prática meditativa, como a gente entende vulgarmente, né? Uma pessoa que se senta e fica meditando em postura de lótus, com as mãos fazendo um mudra e fazendo uma determinada respiração. A gente tem essa imagem de olhos fechados, a gente tem essa imagem da meditação, e talvez não seja exatamente disso que Patanjali esteja falando quando ele fala em dhyana, tá? Ou mesmo quando ele vai falar de samyama, que é a meditação. Para Patanjali, inclui dhyana num conjunto de 3 que vai formar o samyama. Então, só passando, né? O dhyana tem esse verso lá no 2.11, a gente vai chegar nele, destrói as manifestações dessas aflições, e Viveka está no 2.26, é o exercício do discernimento. 2.26, a gente não vai ler ele hoje, então eu vou pegar aqui. Através da aplicação sobre a manifestação objetiva, eu estou lendo o sutra errado, não é possível. A maneira de eliminar a sabedoria é a persistência no discernimento.
Viveka Kyati, né? É a afirmação do discernimento. Kyati é uma afirmação, é uma coisa que se diz, determina-se. Quando a gente fala alguma coisa, faz um voto, isso é o tal do Kyati. Então, o Hanopaya, que é isso mesmo, o Upaya é o método. Eu deveria ter colocado esse... A gente não vai passar por ele mesmo? De qualquer forma, vou deixar claro. O Hanopaya é o método de evitar, de destruir. Então, e Viveka Kyati é a afirmação do discernimento. Então, o método para minimizar as tais das perturbações é a afirmação do discernimento. Bom, enfim, Kriya Yoga, Dhyana e Viveka. Eu vou pegar lá do 11 e fazer só uma leitura. Se vocês quiserem alguma explicação adicional, aproveitem. Eu só vou passar pelos sutras. Na verdade, eu vou primeiro explicar a meditação, como eu disse, né? Então, Dhyana destrói as manifestações dessas aflições. Né? Dhyana Heyashtad Vartaya. Então, falando um pouquinho de meditação, eu resolvi pegar um trecho do Carlos, aliás, da Uttama Purusha, esse livro azul, esse livrinho azul. É um livro especificamente sobre meditação. O Carlos tem 2 livros sobre meditação, e esse aqui é o livro mais abstrato. O outro que ele tem, um livrinho amarelo, que chama Meditação dos Yogis, que é muito legal também, vai falar da meditação dentro do Tantra, uma forma, digamos assim, um método específico de meditação. E esse aqui não, é sobre todas as meditações possíveis, meditação em termos gerais, e é bem interessante. Ele vai explicando em 10, 12 capítulos como a meditação pode ser entendida, né? O que é meditação, a sexualidade da meditação, a natureza quádrupla da pessoa, e ele vai falar até de assuntos mais... lá na frente, né, assuntos mais banais, o corpo na meditação, a respiração do si mesmo, a alimentação na meditação, ou o alimento na meditação, porque o alimento tem um duplo sentido, né? As transformações da mente. Então, é um livro bem interessante. Mas eu vou pegar um trechinho aqui do começo do livro, que tem muita coisa. A gente pode passar um tempão falando só sobre esse parágrafo, porque eu já percebi que esse parágrafo levou anos para ser escrito, né? Tem uns 30 anos de pensamento em cima desse parágrafo. Por outros cursos que eu já fiz dele, outros conteúdos que eu já tomei contato com esses conteúdos, né, que o Carlos chegou a fazer. Então, eu vou tentar trazer para vocês essa explicação. Primeiro, o título. O Carlos, inclusive, fala numa palestra, se vocês quiserem, eu acho que eu já postei essa palestra para vocês, que ele fala, um entrevistador pergunta para ele da tal da meditação em primeira pessoa, e ele dá uma explicação interessante, tanto na palestra quanto no texto, e tal, mas vale a pena, se vocês quiserem ver a palestra, também indico. Primeira coisa que meditação para o Carlos, pelo que ele foi entendendo, no Sankhya, não é sentar e meditar. Ele mesmo diz isso, né? Como a gente entende hoje. Meditação é isso também, como uma prática da meditação, mas a meditação é mais um hábito de vida, de viver, de experimentar o próprio eu, de estar vivendo em primeira pessoa, estar meditando em primeira pessoa. Então, eu não preciso estar sentado para estar meditando, eu construo uma vida meditativa. E ele chama isso de meditação em primeira pessoa, aproveitando a figura do Purusha, lembra? E Purusha significa pessoa, e o Uttama Purusha, que é o nome do livro, inclusive, é a primeira pessoa. Né? O Uttama Purusha, a pessoa mais elevada, é a pessoa mais próxima também, é justamente o eu. Né? Porque os outros, o tu e o ele, eu adivinho. A pessoa mais próxima de mim sou eu. E esse eu, ele se conecta diretamente com o absoluto, com o divino. Então é nesse sentido que ele fala de meditação em primeira pessoa. A meditação propriamente dita, diz o Carlos nesse parágrafo, é aquele processo subjetivo que busca libertar o eu da opressão do outro. Então aqui o conceito mais importante é libertação, é liberdade, é libertar-se da opressão do outro. Então, deixar a opinião dos outros de lado e deixar de agir em função do que os outros querem da gente, mas encontrar aquilo que a gente quer ser e agir como a gente é.
E esse seria o processo de meditação. A meditação é viver esse processo subjetivo de estar sempre se identificando consigo mesmo e agindo de acordo com o que a gente é. Encontrar-se dentro de si e pôr isso para fora. A meditação é um processo que remove o eu da condição de passividade e põe na posição de comando sobre sua própria vida. Essa expressão de passividade, pelo que eu entendi da opinião do Carlos, isso é um assunto que para mim não é 100% claro. Falar em passividade talvez traduza todos esses sutras que a gente vai ver a seguir, daqui para frente. Depois que a gente acabar essa explicação de meditação, tudo que vai seguir é uma tentativa de Patanjali de explicar por que essa condição de passividade é um problema. Então, a ideia de que a gente basicamente vira uma marionete das forças da natureza, seja das gunas, é uma forma de falar, ou das pessoas à nossa volta, que acabam nos controlando, dizendo pelo que nós devemos nos interessar, ou pelo que nós não devemos nos interessar, o que a gente deve fazer, o que a gente deve deixar de fazer, o que a gente deve achar, ou deixar de achar, e o mais importante é definir quem a gente é e quem a gente não é. Então, de certa maneira, o Tapas, por exemplo, é isso, descobrir quem a gente é de verdade, se livrar daquilo que a gente não é. E é natural que a gente viva uma condição de passividade. E buscar o Ishvara, o tal do Ishvara Pranidhana, é justamente encontrar a linha de comando, o centro de comando, aquele ponto do eu que tem força suficiente para calar esse monte de núcleos que acabam se instalando dentro da nossa mente. Isso eu estou adiantando um pouco a forma de falar do Patanjali lá da frente, ele vai dizer mais ou menos nesses termos mesmo, praticamente nesses termos. Então existem um monte de que tentam fingir que para eles mesmos são nós, cada um deles é eu, né? E esses núcleos se instalam dentro da gente a partir de ideias que vêm de fora, pessoas que têm interesses, que projetam seus interesses sobre nós. E não só pessoas, mas objetos, animais, todos eles projetam seus interesses sobre nós, né? As coisas, tudo isso, desde um doce que a gente resolve, que a gente fica com vontade de comprar na padaria, um carro que a gente quer comprar, o celular novo que a gente quer comprar, o bicho que diz estou com fome, e a gente absorve esses, né, demonstra, obviamente, o bicho não fala, mas ele demonstra. Então, todos esses interesses, esse monte de interesses, essa constelação de vontades dispersas, elas influem sobre a nossa vontade. É difícil separar qual é, de fato, a nossa vontade. E a gente acaba vivendo como uma biruta de aeroporto, né? Voando para o lado que o vento toca. Então, buscar o Ishvara, buscar o centro de comando, seria esse buscar o Ishvara. Então, isso é meditação, né? Esse processo envolve ações que são realizadas, em grande parte, nos domínios da mente. Então, ele está tentando falar aqui uma coisa importante, que a meditação é percebida, passa a ser percebida no pensamento indiano, como uma coisa que tem que ser resolvida dentro da gente. Claro que ela parte de ações, é possível meditar, como a gente estava falando aqui, fazendo coisas, a vida é uma meditação nesse sentido, tudo que a gente faz pode ser feito numa postura meditativa, mas são coisas que a gente tem que resolver dentro da gente. Então, são nesses domínios, nesses territórios, nesses campos interiores, nesses cenários interiores que a gente tem dentro da gente, que a gente percebe que alguns são mais pessoais, outros são mais coletivos, né? Que a gente introjeta cenários que fazem parte do mundo objetivo, e eles são muito próximos do mundo objetivo, mas a gente também pode ter cenários que são extremamente subjetivos e que a gente não consegue nem explicar para as outras pessoas. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de tentar contar um sonho para outra pessoa, e é tão difícil explicar por que aquele sonho faz algum sentido para você, porque todos os elementos que compõem aquele sonho são subjetivos. Então, a casa que você está... Eu tenho sonhos assim, é muito comum para mim. Por exemplo, eu não sonho com essa casa. Às vezes eu sonho que estou numa casa que eu já morei.
E aquela casa tem um sentido naquele sonho. Por que eu estou sonhando com aquela casa? Nem dá para descrever por que é aquela casa. Mas às vezes eu estou sonhando com a outra casa. E aí as pessoas com quem eu convivo hoje estão lá comigo naquela casa, e aí as coisas acontecem dentro daquele sonho, e pessoas que nunca conviveram, convivem naquele sonho, né, e discutem. Então, é totalmente subjetivo. Então, são cenários interiores, são mundos interiores que a gente vive. Eu recentemente tomei contato com o História Sem Fim, de novo, mas agora o livro mesmo, porque eu nunca tinha conseguido ler o livro de ponta a ponta. E é bem curioso isso, o livro mexe um pouco com essas brincadeiras de o que é real e o que é fantástico, né? É bem interessante. E aí esse processo da meditação, né, vou voltar para a leitura. Então, envolve ações que são realizadas nos domínios da mente. Então, a gente age dentro dos nossos domínios interiores e se destinam a fortalecer a presença do eu em sua vida, na vida de cada um. Pode-se resumir isso dizendo que a meditação é o exercício continuado da natureza pessoal e única do meditador. E aí, esse é o sentido da tal da meditação em primeira pessoa, né? É o exercício da natureza pessoal. De forma mais simples, a meditação é o processo por meio do qual o praticante pode descobrir o que ele tem de melhor em si mesmo, né, que a gente chama nos sutras de Svarupa, a sua natureza autêntica, e colocar isso em prática. Acho que o mais importante para eu destacar aqui é essa questão do melhor de si mesmo, porque e o Carlos vai falar disso em outros lugares, que não existe meditação triste, que uma meditação praticada corretamente, ela vive, é a pessoa que está contente, santushta, a pessoa, né, que pratica o santosha. A gente vai falar do santosha lá na frente, mas não dá para você fazer uma meditação triste, uma meditação acabrunhada, porque tudo que você tem de melhor de você naquela prática. Então não tem por que ficar triste. E isso é uma prova de que a meditação está engrenando, quando a gente sai da tristeza. Isso a gente já viu lá atrás, no primeiro capítulo, né? Quando a tristeza se desvanece, isso é um sinal, né, da prática, da correta prática. Então, eu espero que tenha valido a pena. Esse parágrafo fala muita coisa que, para mim, volto nele com alguma frequência, né? Sobretudo a questão do buscar libertar-se da opressão do outro. Então, fazendo aqui uma passagenzinha para a gente fechar o assunto, até uma passagem histórica, por assim dizer, a palavra que, no Ocidente, a palavra que a gente chegou aos nossos dias é meditatio, que deu origem à palavra meditação, né, em português, vem de meditatio, que vem de meleté, ou meleti, eu acredito que seja meleti, correto, meleti, difícil para mim, o grego não é minha especialidade. E, inclusive, existem três musas, três ninfas, como quiser, que são a memória, a música mesmo, aquela que vai dar origem à palavra música, né? E a prática. A palavra aqui para meleté ou meleti, que eu não sei realmente, está escrito melete, mas o grego, a pronúncia do grego não é das mais fáceis para mim. A tradução que a gente dá para o nome dessa musa, é uma música titânica, uma das três musas fundamentais, originais, é prática. O nome dela significa prática. Então aí a gente fecha realmente o conceito, né? Originalmente a ideia era de uma prática, de um exercício, de pôr uma coisa em prática. Não é apenas uma ideia, não é ficar ruminando, que virou o conceito ocidental de meditação e de contemplação, né? E é como a gente acaba enxergando a meditação no Oriente também, que é como uma grande prática de não fazer nada. Não é isso mesmo. Existe um conceito importante dentro do pensamento indiano que é inspirado nessa coisa do não fazer, também é encontrado, por exemplo, dentro do taoísmo, que é a ideia de que em nada fazendo, nada fica por fazer. Isso é uma frase do Tao Te Ching, né? Em nada fazendo, nada fica por fazer.
nos termos da Gita, ele vai dizer Naiva Kinchit Karomi, ou seja, de fato eu nada faço. São as gunas que agem por mim, eu de fato nada faço. Porque tem a ver com essa noção de que o espírito, a pessoa, o Purusha, não é quem age no mundo, porque ele é puro, ele não se miscui, ele não se mistura, não se deixa macular pelo mundo, então ele não age, o observador não age. Mas a partir da sua presença as coisas acontecem. Então existe mais um conceito espiritual, é mais uma metáfora. A ideia do meditador, aquela imagem, por exemplo, do Shiva Mahayogi em eterna meditação, é mais uma ideia inspiradora para o aspirante, para o yogi, do que necessariamente a prática que ele deveria fazer, como virou, por exemplo, o Zazen. O Zazen é uma prática, por exemplo, de ficar, que é a prática do Zen, né? Com todo respeito que eu tenho pelo Zen, mas a ideia de fazer meditações de horas e horas e horas sentado olhando para a parede, né? É talvez uma corruptela da ideia original de meditação. A meditação é viver em meditação, é viver em estado de samadhi, é viver uma vida em que você está plenamente presente no que você está fazendo, sem dissensões, sem se dividir em múltiplas atividades, especialmente a mente se parte em muitas atividades simultâneas. Então, colocar o foco naquilo que você está fazendo e fazer aquilo de coração presente, de corpo e alma, né, como a gente costuma dizer. E essa prática, esse exercício, não é uma teoria, é uma prática, não é uma coisa para se ficar pensando muito, é uma coisa para se fazer, e nesse sentido o Zen, com certeza, entende melhor o conceito, às vezes, do que a gente, que é do meio do yoga, entende melhor o conceito que a gente. Não tem muito que ficar pensando, não tem que ficar pensando muito, né? Tem que pôr a vida em prática, o que você tem de melhor em prática. Eu só queria fazer uma outra conexão com vocês, falando do dia ainda, né? Que a palavra que vai dar samadhi, que a gente já falou isso algumas vezes, mas vem de samadha, né? Que vai dar o verbo samadhanam kar, né? Kar aqui é verbo, né? O agente fazer o kar. Então, samadhanam kar é o verbo prestar atenção, né? E vai dar origem ao substantivo samadhi. Então, reparem que esse dha que está aí, né? Sam é intensamente. O a nesse caso aqui, é um infixo reflexivo. Então, e dha é por. Então, é por-se, né? Intensamente. Por-se intensamente em si, né? Cair em si. E então a palavra samadhi se aproxima muito da palavra dhyana, nesse sentido. As duas palavras andam muito próximas, se aproximam muito. Não, como a gente vê, elas não são usadas, né? O Patanjali não mistura. Quando ele fala de samadhi, ele passa basicamente o capítulo 1 inteiro falando de samadhi e nem menciona dhyana, né? Se eu não me engano, existe uma menção. E agora a gente está falando do capítulo em que menciona algumas vezes, né? Ao longo da obra, dhyana aparece 5 vezes na obra. Mas, são passagens importantes também. Então, dentro da prática do yoga, existe a prática do dhyana. E então existe uma certa fusão de sentidos, porque o samadhi é uma integração do eu e é uma atitude prática com relação à vida. Na vida, a gente vive, a gente pratica ele como hábito, o samadhi, e praticar o samadhi como hábito é viver em meditação, para exercitar a meditação, né? Exercitar o tal do dhyana, que é o tal do meditatio, do latim, ou meleté, do grego. Depois vocês pesquisem as musas, é muito divertido, eu queria ter trazido algumas delas, talvez eu mando algumas imagens para vocês depois no WhatsApp, porque eu não achei nenhuma que me satisfazia e o tempo estava acabando e eu desisti de trazer a imagem. E vamos chegar num ponto central aqui, para a gente deixar as coisas claras. Eu vou até pedir para vocês me devolverem um pouco, me responderem
para ver se a gente conseguiu chegar em algum lugar nessa conversa, sobre essa questão. Primeiro sutra, tá? Primeiro sutra de Patanjali, aquele sutra 1, número 1, se não me engano, é o 2, sutra 2, do primeiro capítulo, vai dizer Yogasthita Varti Nirodha. E aí acho que o comentário a esse sutra, o Yoga, recolhimento dos meios de expressão da mente. O livro se chama Samadhi, o capítulo, né? Desculpem, gente. O nome do primeiro capítulo é Samadhi Pada, né? Ou seja, é o capítulo do Samadhi, dos 4 capítulos, né? Porque são 4 padas, como se fossem 4 patas, então o nome da primeira pata é Samadhi, né? E aí, logo no segundo sutra desse capítulo, ele diz, o yoga é o recolhimento das vértices de Chitta, né? É o Nirodha das vértices de Chitta. E aí o Vyasa puxa uma setinha no Karika dele, né? No Bhashya dele, perdão, Vyasa Bhashya. No comentário dele, ele diz que Samadhi é yoga. E aí eu pergunto, Samadhi é yoga? A gente passou meses falando sobre isso, mas não sei se isso ficou claro já. Vyasa acerta quando ele diz que Samadhi é yoga. Aliás, deixa eu até conferir se é isso mesmo. Que acho que é isso mesmo. É yoga Samadhi, é isso mesmo, eu lembro. Eu já estudei essa frase algumas vezes, esse problema. Porque isso bagunça de um jeito a vida dos estudantes que vieram depois, todos aqueles que vieram depois. Então, por isso que eu faço questão de parar agora um pouquinho e perguntar se vocês concordam com essa afirmação. É isso mesmo. É o Yoga Sutra Bhashya de Vyasa. É o primeiro comentário, a primeira frase do Vyasa, né, que é o comentador mais importante dos sutras. Vocês concordam com essa afirmação? Samadhi é yoga? Ou yoga é samadhi? Não sei. Bom, mas você sabe o que é samadhi agora? Vamos lá, desculpa a cariação. O que você me diria, Nina, sobre samadhi? O que você entendeu de samadhi até aqui? Não me aperta, não, Dino. Fica tranquilo, sem pressa, sem pressão, sem pressão. Mas você já conseguiu uma. Eu vou voltar para a câmera para poder olhar a sua expressão de pânico. Tenta uma explicaçãozinha de Samadhi, sem medo de ser feliz, sem medo de errar. Que a gente já pulou, já saiu do capítulo do Samadhi. Não sei, talvez um estado da condição, estado mental. Sim, o recolhimento da mente, não sei. Pois é, yoga a gente define como o recolhimento da mente, né? O recolhimento das vértices, dos meios de expressão da mente. Mas essa não é a definição de Samadhi. Se você olhar no capítulo 1, é curioso, não é fácil de encontrar uma definição para Samadhi. Então, é um termo que é dado por subentendido, é um termo tão óbvio para Patanjali que ele não se dá o trabalho de definir o termo no texto. Então, eu não discordo da sua definição. Deixa eu ver o que a Luciana pode acrescentar, e aí eu tento fazer um laço. Vamos lá, Luciana, sua vez. Vamos lá, Luciana. Aqui parece que se inverteu, né? Porque Samadhi é um pré-requisito, né? Uma pré-condição para se chegar
não é a contemplação, né, mas chegar nessas vias de assentamento da mente. Mas aqui ele já diz, o Vyasana, Samadhi é yoga. Para mim ficaria, entende, mais, não sei, encaixaria melhor, yoga é Samadhi, porque é através do Samadhi que se chega, né, no Kaivalya. Então você vai eliminando, né, os movimentos da mente, né, você recolhe essas tensões que a mente tem e você fica no eu, você tem uma percepção clara. Então, para mim, ficaria melhor agora, que realmente parece um trocadilho, mas não é um trocadilho, né? Samadhi é yoga? Não, yoga, para mim, ficaria melhor se fosse yoga é Samadhi. Muito bom, Não muito sei. interessante. Acho que você está indo num bom caminho. É isso que você está falando, é super difícil de fazer em filosofia, tá? Isso que você, você talvez você tem aí o veio da filosofia, porque quando você inverte a identidade, continua dizendo que ela é verdadeira, dizendo, olha, mas eu acho que do jeito que está, tá bom, vamos inverter a identidade. Isso é difícil de fazer em filosofia, você não faz ideia. Isso é filosofia de alto nível. Eu não dou conta de fazer isso no texto ocidental, não. Nesse texto eu dou conta de explicar. Você não me peça para fazer isso em Sartre, para fazer isso em outro autor, eu desisto. Eu abro mão, eu saio correndo. Não me pergunta se dá para fazer isso que você acabou de fazer. Não, assim não tá bom, mas se eu virar, fica bom. Esses trocadilhos, eu não tive oportunidade de estudar filosofia, mas a filosofia ela me sustenta, ela é a base assim, para o meu equilíbrio. Nesse caso aqui, a gente não está falando de trocadilho, porque a gente está falando de sutra. Se a gente tivesse no Tantra, seria um trocadilho. Aqui são sentenças. Sim. Aqui são frases fortes. Estou brincando com você, mas é só para dar uma classificação. Se você um dia estiver falando, né, com outra pessoa de filosofia, você puxar o assunto, né? O sutra, são frases fortes, são frases afirmativas. Elas são frases que não estão brincando, elas não estão ali para brincadeira. Diferente, por exemplo, se você pegar um texto do Tantra, que vai dizer assim, o sol é a lua é o sol e a lua são o brilho e as estrelas, sabe? É viagem e é trocadilho. Ele não está querendo fazer uma afirmação forte, ele está querendo te inspirar alguma coisa. Mas por isso que você fez é muito interessante. Você inverter a identidade e falar, não, agora eu acho que melhorou um pouco. Faz sentido. Tá? Mas não é um mero trocadilho, não. É uma inversão lógica. Mas eu deixei claro, entende? Parece que mas não é. Entende? Eu tenho noção, mas eu não consigo alcançar, porque é um pensamento muito abstrato. Acho que a gente pensamento, alcança. quanto mais abstrato, o pensamento, quanto mais abstrato ele mais científico também. Eu acho que a gente alcança. A dificuldade é de expressão. É mais de expressão. Deixa eu perquirir um pouco mais a Nina, mas você está indo bem, é isso aí. Você Nina, não consegue chegar a uma equação, né? É uma equação, é nessa base, é isso aí, é uma afirmação lógica, então a gente assusta um pouco com o peso da afirmação. Nina, você falou que Samadhi é um estado da mente, mas é qualquer estado da mente? Não, eu tenho a impressão que não. Então não é qualquer vamos qualificar esse estado da mente. Como é que é esse estado da mente? Características desse estado da mente. Não sei, a impressão que eu tenho é que é um estado mais sutil, não sei. É um estado mais profundo, mais sutil. Mas você concordaria? Eu acho interessante essa posição, mas existe uma... A gente pode confundir um pouco, tomar cuidado para não confundir as coisas. Por exemplo, quando você fala em sátvico,
sei se você já deve ter ouvido você já deve ter ouvido essa expressão, sátvico, ou uma coisa que tem a ver com sattva, com essência. Sim. Dentro da cultura indiana, a gente fala em rajas, tamas e sattva, né? Então, é muito natural, é muito normal, as pessoas costumam fazer essa caracterização. Então a mente em sattva é a mente samadhi. É mais ou menos nessa linha que você está indo, não é? Ou será que não? Não sei. Eu acho que sim, eu estava indo assim, Acho que a gente tende a pensar dessa maneira. Que é a mente mais essencial, ou seria a mente buscando o sutil, buscando o essencial. Eu acho que pode ser, mas eu acho que samadhi tem mais a ver com... Enfim, eu levei um tempão para entender isso, tá? Então, não assusta. Eu levei 20 anos para começar a entender isso, eu acho. Desde os meus 15 que eu leio esse texto. É uma estruturação. A melhor palavra para traduzir samadhi, isso para mim é estruturação. Perdão, bati no microfone. A melhor palavra para mim é estruturação, para explicar a samadhi. Então, eu vejo como um alinhamento. A forma como eu tento entender é como um alinhamento, como os planetas se alinhando, uma coisa meio astrológica. Então, o alinhamento das esferas, né? Das grandes esferas, das grandes forças. Aí tem a definição da Mandukya, que vai dizer que é quando os três eus se alinham. Então tem o eu do corpo, o eu da mente e o eu do coração, né? Então, o aspecto sátvico aqui, o aspecto sutil, é o aspecto do coração. Aí, nesse sentido, sim, digamos, uma mente voltada para o coração. E aí, sim, uma mente voltada para o coração, uma mente voltada para o sutil. Mas ela não pode perder sua característica rajásica, por assim dizer. Você precisa de uma mente dinâmica. Se a mente não for dinâmica, ela não dá conta da vida. Ou posso pensar desse jeito, não sei se isso faz sentido, mas se o corpo é tamásico, a mente é rajásica e o eu é sátvico, a gente pensa mais ou menos desse jeito. Não pode perder nenhum dos três, os três fazem parte do conjunto. Você precisa da junção dos três. Um exemplo bobo, mas se eu estiver dirigindo o carro, se eu não segurar o volante, o carro fica desgovernado. Então, isso é um aspecto tamásico, uma coisa física, firme, tem que ter firmeza. Mas eu tenho que prestar atenção para onde eu estou indo. Então, isso exige um aspecto rajásico. Mas, no final das contas, você tem que saber para onde eu vou no destino. E isso é sátvico, é a essência. Não adianta, eu passo por 10 rumos diferentes, mas o que me interessa é onde eu vou chegar. Isso é essencial. Então, os aspectos não se separam. Existe um pouco de tudo na produção dessa direção, né? Uma direção correta, uma direção saudável, uma direção que não bato em ninguém, não atrapalho, eu chego onde eu tenho que chegar. Então os elementos não se afastam, não se separam. Pelo menos no yoga, no pensamento do yoga mesmo, na perspectiva de Patanjali, você não afasta nenhum dos três elementos, nem o corpo, nem a mente, nem o eu, nem o coração. Se você perguntar, às vezes, para outra corrente, ele pode dizer alguma coisa diferente. Eu acho que eu tenho a impressão de já ter visto no budismo, em outras correntes, uma leitura diferente. A meditação não prescinde do corpo. Ou a gente vai ver isso dentro do hinduísmo mesmo, quando o cara não se importa com o corpo, deixa o corpo se deteriorar, né? O Kumbh Mela, a gente vai ver o sujeito lá que ficou com o braço levantado 40 anos, perdeu o movimento do braço, para ele está tudo bem. Ele acha que ele está produzindo o samadhi daquele jeito, que ele está prejudicando tudo que ele tem de mais grosseiro, que é o físico, em direção ao sutil. Então, mas isso produz esse desalinhamento contrário que você está falando, né? Pois é um raciocínio perigoso, né? Por exemplo, na música, se a gente quiser partir da música, a tecla do piano produz o som, mas você precisa do corpo, que é a tecla. Aí isso vai produzir o som, que é digamos, o aspecto mais rajásico, o movimento, é aquilo que passa, ele vem e passa. E o que você quer produzir, na verdade, é a música, é uma coisa essencial, abstrata, que a gente sente lá dentro. A música não existe no mundo. Os bichos não sabem o que é, eles entendem o que é a música porque eles também têm um eu.
Se eles não tivessem algum tipo de espírito, eles também não entenderiam. A música teria uma série de notas desgovernadas, sem sentido. Tem um aspecto sutil, né? Os três elementos estão ali presentes, então, para a gente produzir música, que é uma expressão do espírito. Então, essa junção dos três, por assim dizer, é o samadhi, talvez. Sim, eu acho que agora está mais claro para mim. Mas aí, de novo, assim, dentro da minha uhum. limite de coisa, acho que ficou mais entendido essa questão desse termo do alinhamento que você se refere, né? Isso aí, para mim, o alinhamento, termo alinhamento, acho que ele traduz bem mesmo essa junção, né? De corpo, mente e coração. Isso, acho que esse é o sentido que o texto quer, com base no pano de fundo das Upanishadas. Para entender os sutras, acho que esse é o raciocínio. Tem gente que vai entender isso de outras formas. Vamos opor isso a significados problemáticos? Então, não é êxtase. Samadhi não é êxtase, primeira coisa, né? Mais importante, que é o grande problema, a leitura ruim. Inclusive, na Índia, é comum que uma pessoa, um sábio, quando morre, um guru, alguém vai falar, o fulano entrou em Samadhi. O Samadhi do fulano foi tal dia, foi o dia que ele morreu. É isso que as pessoas entendem por Samadhi, ou seja, Samadhi como sendo uma transição para um modo de ser diferente. A pessoa entrou no Nirvana. Então, as pessoas entendem isso como Samadhi. Então, não isso. Só que não é. Né? Vamos lá. Fazendo... Oi. Por isso que ele é um corpo vivente, né? Tem que ter razão, né? Para ir se construindo, você tem que estar muito lúcido desse propósito. Bom, legal. Tem que ter mente para poder ter samadhi, de certa forma. O que você está dizendo? Esse é o propósito, esse é o samadhi com semente, né? É o samadhi construído. Entendi. Tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo. Tá tão lúcido. É igual você disse, existem as vias, né? O cara pode colocar o braço lá, vai ficar. É o propósito dele, entende? Ele pode ter se perdido no meio desse propósito. Se o braço dele, através daquilo ali, ele está deixando algo que de repente para ele seja ruim, mas é o propósito dele, né? Então é bem subjetivo. Existem muitos caminhos, né? Mas o que interessa é a gente descobrir o nosso. Então, é isso aí. É por isso que ele é tão subjetivo. É um corpo vivente. São caminhos... Hábito. Não é subjetivo, são caminhos individuais, né? São escolhas, caminhos individuais. E que a proposta é, olha, encontre o seu, entendeu? Dentro dessa isso aí, se você pegar o primeiro capítulo desse livro que eu tinha falado aqui, o Tamapurusha, um dos assuntos que o Carlos vai abordar é o fato de que meditação é uma coisa que você não consegue colocar numa máquina, apesar de ser possível fazer isso em algum nível. Então, o povo vai lá, enche o sujeito de eletrodos e mede, fala, olha só como as ondas alfa dele estão bonitinhas aqui, isso aqui está ótimo, né? Deve ser bom para a pessoa, diminui o estresse, reduz a pressão sanguínea, enfim, regula, né? Então tem um monte de benefícios, mas não dá para você realmente impessoalizar, despersonalizar a meditação e a prática do yoga. Essa é uma das primeiras questões que o Carlos coloca. Eu já falei um pouco disso com vocês. Acho que vocês devem estar lembrados disso. É um negócio pessoal. Então não tem como você medir ele cientificamente. Por isso eu faço questão de falar que yoga é arte, nesse sentido. Porque ele tem mais a ver com o exercício da imaginação e da meditação da pessoa e com as formas como ela escolhe fazer o seu yoga, do que a sua sadhana, já que a gente está no capítulo da sadhana, vamos aproveitar para usar a expressão, né? A minha sadhana é assim. Não dá para você colocar isso numa máquina, não dá para você transformar isso num processo científico. O yoga, ele é pessoal. O yoga, a prática do yoga e a busca do samadhi e a sadhana, tudo isso é muito pessoal. Mas acho legal se vocês puderem algum dia, até separo o capítulo para vocês e tal, para a gente discutir e avançar nessa questão. Agora,
Por que yoga não é samadhi? Ou a gente pode concordar parte com o Vyasa, mas não totalmente com o Vyasa. Eu quis parar em cima dessa dúvida, porque o Vyasa é um grande organizador, é o mais importante organizador, e aí ele faz questão de entender, acho que para ele fica uma coisa meio estranha, ele pega o livro assim e fala, mas por que de acho esse capítulo chama Capítulo do Samadhi, e ele só vai falar do Samadhi no final do capítulo. Nos últimos sutras, nos menos de 10 sutras finais, que o Patanjali vai falar de Samadhi. Aí ele abre o bhashya dele, o comentário dele, falando, yoga é Samadhi. Né? O Samadhi é yoga. Porque, não sei, no meu entendimento, ele entende yoga justamente como isso. O yoga como sendo essa junção dos eus, ou essa conformação, esse ajustamento dos eus. Então, a prática do yoga é samadhi. Ou a gente pode entender também que, para Vyasa, o recolhimento das manifestações de Chitam já é samadhi. Ele faz esse tipo de... O que não é uma afirmação tão ruim. Você dizer que o recolhimento dos meios de expressão da mente é samadhi é uma afirmação boa, não é uma afirmação problemática. Então, nesse sentido, sim, yoga é samadhi. Né? A gente não está falando nada absurdo. Né? Ou como a Luciana fez, samadhi é yoga, certo? Aliás, ela brincou, né? Ela falou que yoga é samadhi. Acho que foi isso que você tinha falado, Luciana. Yoga é samadhi. Para mim, ficou mais coisa por causa, né, desse alinhamento. Então, yoga é samadhi, porque ele pode ser trabalhado. Mas pensando o yoga como sistema filosófico, né, você está dizendo que o yoga, o sistema filosófico, é o samadhi. Então, yoga pode ser, assim, não estou concordando nem discordando, mas yoga pode ser muitas coisas. Né? Quando o Vyasa fala isso, ele fala samadhi é yoga, eu acho que ele está querendo fechar um funil, ou ao contrário, colocar o samadhi dentro do yoga. É uma frase meio problemática, enfim. Não sei se agora eu não sei se eu ajudei ou atrapalhei. Mas se a gente não for muito bem conduzido até aqui, a gente se perde. Enfim, pois é. Então, samadhi, uma forma de definir samadhi em português, claro, é cair em si. Né? Eu gosto da palavra cair em si, estruturar-se, porque é uma clareza. Lembrando que o texto que a gente está utilizando aqui, enfim, a tradução do Carlos tende a isso, mas é dos sutras mesmo. Os Yoga Sutras, eles são uma prática mental, uma prática da percepção, uma prática que não tem a ver com fazer ginástica, ou não é uma coisa que você faz com o corpo, não é fazer os criás, ficar limpando o nariz com um pedaço de pano, não é nada disso. É uma prática interior, é uma prática subjetiva. Então, essa tradução faz sentido, tanto com o pano de fundo dos Upanishadas, dizer uma estruturação dos 3 eus, que vai formar o Om. Qualquer texto que vocês lerem, se vocês forem na Gita, vocês vão ver isso. Mesmo no texto mais mal traduzido possível, em algum lugar ele vai dizer Brahma é Om, eu sou Om, né? Eu sou indestrutível. Então, faz sentido, porque o Om é a explicação da Mandukya. O A, o U e o Ma formam o Om, ou seja, os 3 formam um, e eu sou esse um. Né? Então, nesse sentido, samadhi é a expressão das partes do eu se estruturando numa unidade. Isso é samadhi. E o yoga é o recolhimento dos meios de expressão da mente. Então, com o recolhimento dos meios de expressão da mente, eu posso buscar o samadhi, eu posso caminhar em direção ao samadhi. Você tinha falado uma coisa legal, você falou que o samadhi é uma pré-condição para o isolamento, para o kaivalya. Essa é a definição técnica. Se alguém te perguntasse, qual é a definição técnica? Não, o samadhi ele é a pré-condição para atingir o kaivalya. Então, o primeiro capítulo explica o samadhi, o último capítulo explica o kaivalya. Entendeu? Então, para sair daquele delírio, né, de que vai atingir a iluminação, quando eu não compreendi, eu tinha essa... Exato. Né, então, tá vendo? Como que muda a percepção da Agora, gente? kaivalya, né? também não é iluminação. Sim, eu sei. Entendeu? O termo iluminação não faz sentido nenhum dentro do contexto
dos sutras, certo? Tudo bem que a gente busca liberação, moksha, mas a ideia de Buda é uma ideia, né? É uma ideia que está mais próxima do Zen, do budismo. Pode ser explicado pelo Nirvana. Existe um termo ponte aí. Nirvana significa dissolução em Brahma. Então, quando você se desapega de todas as coisas exteriores e a sua mente tende a gravitar para o eu, isso produz a dissolução em Brahma, que é Nirvana. E essa palavra, sim, é que chamar de Buda, ou seja, aquele que vê as coisas com clareza. Buda é inteligente, né? E Buda é aquele que vê, aquele que tem clareza. Então, dizer que aquele que tem clareza, porque ele atingiu Nirvana, ou seja, ele atingiu a dissolução em Brahma, a dissolução no eu, beleza. Você pode falar tanto no budismo quanto no hinduísmo ou no yoga, você está falando a mesma coisa. Né? Mas dentro dos termos corretos da cultura, né? Quando a gente tenta traduzir, aí o sentido perde, vira festa. Né? Então, percebam o que quer dizer. Iluminação é isso, é quando você olha para uma caneta e você enxerga uma caneta. Né? Não, você não enxerga um objeto de desejo. Oi? Ver as coisas como elas são, né? Isso. Ver as coisas como elas são. Isso é o estado de Buda. Budahood, o estado de Buda. Né? Estar iluminado. E Buda é o nome do planeta do planeta Mercúrio. Então é a clareza. Quando as coisas são claras, quando existe clareza. E como é que o yoga busca clareza? Pelo recolhimento do meio de expressão da mente. Então, nesse sentido, sim, o samadhi é esse estado de clareza. Quando a gente está estruturado, a gente enxerga as coisas com clareza. Quando eu não olho para um carro pensando se eu tenho dinheiro para comprar, eu sinto dor no coração porque eu não tenho dinheiro para comprar aquele carro, bom, é um carro, certo? Aparece o presidente da República na sua porta, é mais uma pessoa, se ele é o presidente da República ou não é, pouco me importa. Se ele é, certo? É só mais uma pessoa que bateu. Quer um café? Quer entrar? Tomar um café? Não, eu não caio em prantos porque eu estou vendo, sei lá, o meu ídolo da minha vida. Não, certo? Encontro um músico famoso, quero tirar foto com ele, perco a compostura, começa a tratar a pessoa como se ele fosse um deus, né? A gente adora, o povo adora falar mal do indiano, mas inventa deuses todos os dias, né? Isso é um comportamento perturbado. Comportamento adequado é a pessoa que vê outra pessoa como pessoa, não como objeto, nem como um ídolo, né? Acho que esse é o ponto aqui. Acho que a gente fez uma faixa conceitual. A gente pode ir adiante. Então, eu vou apontar aqui o textinho do Carlos, né? Para Patanjali, essa ligação samadhi com yoga só é verdadeira no sentido de samadhi é uma parte integrante do processo de meditação. Então, Patanjali diferencia os dois, samadhi e yoga, e dá um novo sentido para a meditação, chamando-a de samyama. Deixa de chamar de dhyanam, né? E passa a chamar de samyama. Esse novo nome agrega 3 componentes, né? Dharana, que é a atenção, dhyana, que é a atenção prolongada, que é o prolongamento dessa atenção, e samadhi, que é a tal da estruturação. Então, de forma integrada, os 3 componentes, né? Esse novo nome agrega 3 componentes de forma integrada, estabelecendo o núcleo interno do método do yoga. A gente vai chegar nisso hoje, se Deus quiser. Deixa eu olhar que horas são. Dá tempo. Então, agora, feita essa leitura, eu só estou mencionando, a gente vai ver isso no sutra, no texto. Mas o que o Carlos quis colocar aqui, que só faz sentido porque, né, considerando que o samadhi é um pedaço do samyama, e o samyama é o núcleo superior, por assim dizer, dos 8 angas. A gente vai ver isso, vamos chegar lá. Bom? Então, vou fazer a leitura agora de novo. A gente passou pelo 11, o 11 fala do dhyana, da meditação. O que é meditação? Ele define meditação, no Sutra 11. E aí tem esse trecho, esse arrazoado aqui, que fala das perturbações, de como o eu pode se livrar dessas perturbações e de como isso envolve a nossa percepção da realidade. Então, por isso que eu coloquei essa imagem ilustrativa aqui, né? A gente tem uma realidade interior e tem uma realidade exterior.
essa realidade, essas duas realidades, elas sofrem interferência dessas perturbações constantemente. E essas perturbações, elas têm uma raiz, que é o tal do recipiente do karma, o karma chaya. E aí, quer dizer, o recipiente do karma é a raiz das perturbações e deve ser percebido como a origem do visível e do invisível. Então, desse recipiente, que seria a bacia, né? A gente pode trazer o Tantra aqui, só para contextualizar. No Tantra, a gente vai chamar a base, a gente chama no português, né, de bacia. Então, a Kunda, onde se aloja a Kundalini, é onde se alojam, né, metaforicamente, a raiz dessas perturbações, é onde a gente guarda essas perturbações, e uma perturbação junto com a outra vai criando esse emaranhado, esse monte de raízes, que nem aqueles vasos que as raízes, só tem raiz, não tem mais terra, né, é só raiz. Então, aquele monte de raiz vai juntando e a gente tem que se livrar dessas raízes, porque elas interferem na nossa percepção, então elas constroem o universo, elas constroem a realidade a partir do momento que elas interferem na nossa percepção. Então, são percebidas como a origem do visível e do invisível. Se a gente desfaz essas perturbações, é como se a gente estivesse destruindo o próprio universo e destruindo o nosso mundo interior também. O nosso mundo interior, não sei se vocês assistiram História Sem Fim, mas é um filme que eu adoro e que fala da fantasia sendo destruída. O mundo de fantasia está perdendo partes, está perdendo pedaços. Né, tem um personagem muito divertido que é o Come Rochas, que ele come a montanha e ele mesmo é feito de rocha, então ele come pedra e ele é feito de pedra, e aí as pedras começam a esfarelar na mão dele, já não tem substância nas pedras. Então o processo do yoga faz isso, ele tira a substância, desfaz elementos que a gente considera constitutivos da nossa identidade. No meu mundo interior, isso era importante, esse detalhe aqui da minha vida era importante, e agora ele já não existe mais, ele perdeu substância, é uma montanha oca, então ela se desfaz. Então, o recipiente do karma não vai sumir, mas o karma deixa de existir, as ações param de ter importância para a nossa vida, a gente se liberta, portanto, das consequências dos nossos atos, e a gente começa a ver a vida incondicionada, já que a gente adora falar disso, né? A gente passa a viver sem condicionamentos, quando a gente destrói as raízes das perturbações, quando a gente destrói a vida, né? Vou continuar a leitura e vou comentar menos, para a gente chegar um pouco mais longe, né? Apoiado nessa raiz da realidade, o amadurecimento dos frutos se expressa como nascimento, duração da vida e desfrute. O termo para desfrute aqui é bhoga, né? Sati mule, que é raiz, né? Então, sati é aquilo que habita, então a raiz daquilo que habita se expressa no amadurecimento, tado vipako, amadurecimento, aquele amadurecimento dos frutos, obviamente, subentendido, Jatyayurbhogaha. Jata é o nascimento, Ayus é a duração da vida, a vida, e que pode ser outras coisas, mas tem esse sentido aqui, né? Saúde, yoga, desfrute. Então, tudo parece que existe, se expressa a partir dessa origem, dessa raiz. Parece que tudo nasce dessas experiências que a gente vai colocando uma em cima da outra e colocando os nossos matizes, colorindo com as cores que a gente acha que as coisas têm. E aí o desfazimento das perturbações vai desfazendo as coisas, é como se tudo se desfizesse, as coisas se dissolvem. Esses frutos, os frutos desse amadurecimento, né, das experiências, são prazer e dor conforme provenham de virtude ou vício. E aí a gente já passou por esse sutra, né? Tudo é sofrimento para quem tem discernimento em razão do sofrimento envolvido nos hábitos, samskara, nos sacrifícios, tapas, transformações, parinama, também por causa do conflito entre as atividades próprias e as qualidades da matéria, que é gunavati viroda,
Então, tudo é sofrimento para quem tem discernimento. Então, quanto mais discernimento a gente tem, mais a gente sofre com essas transformações todas que a gente passa, inclusive no nosso processo de purificação, de nos tornarmos cada vez mais nós mesmos. Então, o sofrimento que ainda não surgiu é aquele que pode ser evitado. A união entre o que percebe e a coisa percebível é a razão dessa dor poder ser evitada. Então, desfazer essas vinculações entre nós e esses objetos da mente, esses objetos do mundo, é a forma como a gente consegue superar o Samyoga, superando essa conexão, superando essa vinculação, a gente supera o sofrimento. E é isso o conceito, basicamente. O percebível tem a natureza da luz, da ação e da estabilidade, e é por si mesmo a natureza manifestada, potendria, a gente já falou disso, e tem a finalidade de dar-se a fruição pelo observador. Já mencionei tudo isso, então eu vou passar direto. Especial e comum, definido e indefinido, são as divisões dos gunas. Então está dizendo que tudo tem um pouco de tudo. O Patanjali está falando aqui que as coisas não são nítidas, que as coisas se misturam, inclusive. Não dá para saber o que é bom e o que é ruim. Nem tudo tem um pouco de bom, tem um pouco de ruim, tudo tem um pouco de... tudo tem um pouco. E no Sutra 20, ele vai dizer que o percebedor é a própria medida da percepção. Embora puro, aprende apenas as suas próprias convicções. Então nós somos a medida daquilo que a gente percebe. Né? Darshimatra, medida da percepção. Então, Drashta, Darshimatra, o percebedor é a medida da percepção. Eu vejo as coisas de acordo com os meus limites, né? Dentro da forma como eu enxergo as coisas. Eu construo o mundo com a minha própria régua. Mas o Drashta, ele é Shuddha, ele é puro, né? Ele não se mistura de verdade com as coisas. Então é possível se libertar, basicamente, bastando que eu me liberte das amarras, me liberte do Samyoga, que eu desfaça essas amarras com essas perturbações, com essas ideias falsas, com essas percepções de identidade que não existem. Né? Eu não sou esse corpo, eu não sou essa casa, eu não sou o meu carro, nada disso me define. Né? Tudo isso são apenas acidentes. Acho que a gente não precisa ficar muito tempo nisso, mas eu vou só fechar então. O seu objetivo é somente encontrar a natureza real do percebível. Então, o objetivo do Drashta, do percebedor, do Purusha, é encontrar a natureza real, o Atma, a essência do percebível. Ou seja, eu estou buscando a essência no outro. A essência que eu tenho em mim, pessoa que eu tenho em mim, eu busco no outro. E esse é o Artha, isso é aquilo que eu objetivo, aquilo que eu quero atingir, aquilo que eu desejo conseguir. É por isso que a gente faz isso, mas a gente deveria buscar a nossa libertação, não a nossa prisão. Né? Esse é o verdadeiro Artha do Purusha, ou do Drashta. A gente está falando do Drashta, né? No Sutra 20 ele menciona o Drashta e vai puxando o conteúdo. Na busca pela realização desse objetivo é destruído o percebível, porque eu me confundo com o objeto percebido, mas também não é destruído, porque os outros, ele continua existindo para os outros, né? Para os demais observadores. Então, eu posso me desligar do objeto, me desligar da realidade, esquecer que as coisas fora de mim existem, e o mundo não vai deixar de existir por causa disso. Eu posso de construir essa ligação com as coisas, e as coisas continuam existindo fora de mim, embora eu seja a própria razão da realidade se manter, né? Porque existem outros observadores. A união é a causa da aquisição das características, das forças do próprio percebível e do seu senhor. Esse sutra vai mais ou menos na linha do que a gente já leu, né? O Samyoga é a causa da aquisição das características. Eu acho que o que esse sutra quer dizer é o seguinte, talvez esse seu senhor seja a parte mais importante. Que é como se o observador ele tivesse domínio sobre o que ele observa. Ele é o senhor daquilo que ele observa. É como se tivesse poder sobre os objetos que eu observo. A relação entre o observador e o observado é uma relação de poder, por assim dizer. Essa relação de poder, eu gosto de pensar dessa maneira, pelo menos.
Como eu gosto de entender o Chitam, ou Drashta, ou o Purusha, como um núcleo quase divino, né? A origem da percepção, a origem do eu, ele beira a divindade, então ele tem todos os poderes, ele tem todas as forças. E quando a gente espalha a nossa percepção, é como se a gente espalhasse essa força, essa capacidade de atenção sobre as coisas. Então a gente a gente pulveriza esse poder, essa capacidade de agir sobre o mundo em uma miríade de pequenas forças, é como se a gente disparasse uma flechinha em cada coisa pela qual a gente se interessa. Só que isso enfraquece o Purusha, isso enfraquece o Drashta, o percebedor. Então, na lógica do yoga, a atenção é o ponto central. Quanto mais eu concentro a minha atenção numa coisa observada, maior o poder eu tenho sobre ela. E não é um poder para obter nada com isso. O texto não está falando disso, não tem essa visão de querer ter coisas, vantagens a partir da força que a atenção tem. Embora justamente o yoga afirme que existe essa força daquele que observa sobre, ele é senhor daquilo que ele observa, o observador é senhor daquilo que ele observa. Mas a questão é que a divisão da minha força sobre múltiplas coisas me torna fraco e incapaz de realização. Quanto mais eu concentro a minha capacidade de percepção, quanto mais eu concentro a minha atenção, mais eu me torno capaz de realizar. Então eu preciso literalmente me desapegar das outras coisas que não merecem minha atenção para que eu tenha forças, para que eu possa agir no mundo. Então tem duas coisas aqui. Uma é uma explicação da própria natureza da percepção. A percepção ela se dá nessa relação de forças, essa união que se estabelece como uma força de atração, como se fosse uma gravidade entre o percebedor e o objeto percebido. Eu produzo uma gravidade, eu faço com que aquilo que me interessa, que eu observo, gravite na minha direção. Eu crio uma conexão entre eu e o objeto percebido. E num segundo sentido, não é só uma questão de natureza, mas é também o fato de que se eu mantenho uma relação de união com múltiplas coisas, sobre nenhuma delas eu exerço de fato essa capacidade de atenção plena, de verdadeira atenção. E aí eu não consigo agir, não consigo realizar, porque eu fico com a minha atenção diluída. E ele vai dizer que a união, né, a sua causa da união percebedor com percebível é a própria falta de sabedoria. Então, se eu me uno a objetos que não fazem parte do meu núcleo de atenção, daquilo que eu deveria pôr a minha atenção, isso me produz falta de sabedoria. É quando eu me uno de formas maculadas com as coisas, certo? Né, a gente já falou disso. Perceber como pura uma coisa impura, perceber uma coisa perecível como se fosse imperecível, e dar atenção para aquela coisa como se ela merecesse atenção, né? Observar uma coisa imperecível como se ela fosse uma coisa perecível, observar uma coisa perecível como se ela fosse imperecível, como se ela fosse superior, espiritual. Então, dar essa atenção incorreta vai produzir falta de sabedoria, e vai produzir as perturbações. Se vocês quiserem que eu entre em um pouco do sânscrito, vocês me falam. Qualquer coisa eu entro um pouquinho, explico alguma coisa do sânscrito, senão eu vou em frente. Da inexistência, né, de falta de sabedoria, do abhava, de avirya, surge a eliminação dessa união. A cessação daquilo é o isolamento da percepção. Aqui aparece Kaivalya pela primeira vez, né, o termo. Então, a cessação de avidya é o isolamento da percepção. Então, cria-se o isolamento, a percepção fica isolada quando a gente destrói essas conexões com as coisas que não deveriam ser assunto da nossa atenção, né? Quando a gente recolhe a nossa atenção. O modo de eliminar, um modo, né? É que o sânscrito não tem artigo definido e indefinido, então a frase pode ser dos dois modos. Vivekakyate, que é a tal da afirmação do discernimento, chegamos na frase, finalmente. É o método para
é um método para eliminar essa união, o Samyoga, sem qualquer conflito. Tá? Então, acho que vou para os finalmente de hoje. Mas aqui acho que deu para vocês entenderem agora no contexto por que ele fala de... Fica um pouco solto, porque ele não estava falando necessariamente de Viveka, mas Viveka ajuda a gente a identificar justamente aquilo que é perecível, aquilo que é imperecível, aquilo que é agradável daquilo que é desagradável, aquilo que é individual daquilo que não é individual, aquilo que não tem individualidade própria, não tem marcas distintivas, né? E eu sempre esqueço uma das 4 marcas da falta de sabedoria. Enfim, todas essas 4 características que são a origem do avidya, elas é possível superá-las pela prática do discernimento, sabe? E aí, no caso, ele diz Viveka Kyateri, quer dizer, a afirmação do discernimento. Kyateri é um voto mesmo, é uma afirmação forte do discernimento, constante. E aí a gente fala do caminho sétuplo. A gente mencionou isso alguma hora lá no começo, né, antes de começar a gravar. Então, aqui chegou o sutra que fala sobre isso. O conhecimento claro, né, Prajna, o conhecimento intuitivo. Deixa eu ver, Prajna mesmo, é o termo lá embaixo. Tasya Saptada Prantabhumihi Prajna. Então, o conhecimento intuitivo disso é alcançado de forma sétupla. Então, existem muitas maneiras, é isso que quer dizer. Eu estou simplificando aqui uma meia hora de explicação do Carlos em uma frase. Existem muitas maneiras de se atingir esse conhecimento, essa intuição de que é possível, por Viveka, atingir, se livrar da falta de sabedoria. Então, Patanjali vai dizer simplesmente que o conhecimento claro disso, intuitivo disso, Prajna, conhecimento intuitivo, é alcançado de forma sétupla, por 7 maneiras diferentes, por muitas maneiras diferentes. Existem textos que se debruçam sobre isso na cultura sânscrita, em descrever os 7 caminhos. O caminho, por exemplo, é dito, se eu não me engano, é o único texto que eu li, eu nunca encontrei mais a citação, eu li isso uma vez, passei direto e nunca mais voltei. No Mircea Eliade, ele cita 7 caminhos diferentes. Eu nunca mais encontrei essa enumeração, eu vou procurar. Mas se diz, por exemplo, que o caminho do místico é um caminho, o caminho do sujeito que se dedica à devoção é um caminho, então a Bhakti seria um caminho desses 7 caminhos. Então, existem essas enumerações de quais seriam os 7 caminhos. Mas Patanjali está falando de forma abstrata aqui, não está querendo dizer que existem necessariamente 7 caminhos. Não é um números clausus, que a gente fala no direito. Podem ser números apertos, podem ser múltiplos caminhos diferentes. Com a destruição da impureza pela prática gradual dos componentes do yoga, a luz do conhecimento, Jnana, ilumina o discernimento, Viveka, Jnana Diptira, né, a luz do conhecimento, Viveka Kyateri. Eu teria que... Essa frase eu não vou saber explicar agora. Mas aqui a expressão é Yoganga, então ele está literalmente falando das partes, dos componentes do yoga. Então a gente vai ver agora. Se livra das impurezas, Shuddhikshaya. Então se limpa nos limpa, nos purifica. A destruição da impureza pela prática gradual dos componentes, do Yoganga, Yogangani, né? Com a prática desses componentes, a luz do conhecimento ilumina o discernimento. Então, agora a gente chegou nos componentes. Eu não sei se vocês vocês querem tirar alguma dúvida, mas eu vou só enumerar os 8 anos e deixo os ângulos para a semana que vem. Já ouviram falar disso com certeza, mas vamos fazer uma primeira leitura como se a gente nem soubesse do que está falando, né? Normas de convivência, normas de autoaperfeiçoamento, postura de assentamento, prática de controle das forças sutis, recolhimento, concentração, meditação e superação de si mesmo são as 8 partes do yoga. Antes da gente ir um por um, eu vou ler a tradução nova do Carlos.
que eu deveria ter colocado aqui, porque dá diferença boa. É o 28. Não, tá errado o número. É o 29, gente. Eu não corrigi. Yama, Niyama. Ele colocou os nomes originais e depois foi explicando um por um. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, recolhimento, concentração, meditação e Samadhi são os 8 componentes do yoga. Então, é uma escolha, né? Até porque depois os sutras vão continuar explicando um por um. Mas o mais importante aqui seria dizer que postura de assentamento, eu acho que o Carlos não concordaria mais com essa tradução. Então vamos lá, só brevemente, porque já deu, não só porque deu horário, mas porque esse é o assunto para a semana que vem. Yama, normas de convivência, Niyama, normas de autoaperfeiçoamento, Asana é assentamento, mas não é postura. Então isso a gente vai deixar para uma conversa mais longa. Prática de controle das forças sutis, acho que hoje em dia o Carlos traduziria por movimento, simplesmente. Controle do movimento. Pranayama. Então, recolhimento, pratyahara. Esse é um termo simples, não dá tanta dor de cabeça. Concentração é dharana, feminino. Meditação, dhyana. É a tradução que ele está usando aqui. E superação de si mesmo, samadhi. Então, esses últimos 3, dharana, dhyana e samadhi, estão explicados mais para frente como os 3 elementos superiores dos 8 membros, que vão ser chamados genericamente de samyama, que é a tal da meditação para o Patanjali. Mas essas são os 8 angani do yoga, os 8 angas do yoga, os 8 membros. Essa é a primeira frase conhecida dos 8 do tal do Ashtanga Yoga, né, do yoga dos 8 angas. E eu vou parar por aqui, eu vou tentar, não vou explicar, vou dar para vocês lerem, se vocês quiserem, a gente retoma a explicação. Eu esqueci de marcar o Niyama e Yama, a gente retoma a explicação na semana que vem. Só quis chegar nos 8 angas, tá bom? E tem muita coisa para a gente conversar sobre eles. Espero que gostem depois do que a gente for conversar. Isso é um primeiro contato. O que me dizem? Nossa, hoje foi muita informação, né? Muita informação hoje? Não, mas assim, igual você fala, você vai e volta, né? Então você vai, né? Tem coisas que vão e voltam, termos que aí a gente vai convivendo com essas terminologias, né? Também, com esses entendimentos. Mas muita coisa vai e volta, né? Eu prefiro fazer. E tem coisa nova, né? Eu prefiro fazer dessa maneira. Se eu fizer uma leitura linear, não dá para pegar muita coisa. Eu prefiro fazer meio no rocambole, assim, desembolando. E aí se alguma coisa não ficou clara, ou se você quiser que eu retome algum assunto, você me fala, porque eu posso simplesmente pegar, né, aquele pedacinho, ou esticar aquele assunto. Qualquer assunto que você ficar com uma dúvida, fica à vontade de tirar. A gente somos só nós aqui mesmo, aproveita, tá bom? Você pode ter uma semana aí para pensar o que você quer saber. É importante, porque daí a conversa flui melhor até. Porque fica difícil para mim saber o que ficou claro, o que não ficou, o que eu expliquei direitinho, mesmo passando mais de uma vez, né? Às vezes não fica tão claro um assunto. Eu realmente acho que eu repassei tudo, né? Lá do 12 em diante, do 11 em diante. Então, às vezes, ficou muito maçante. A gente podia fazer de uma forma mais tranquila, menos informação. Você encerrou? A gravação, então, você não quer deixar nenhuma pergunta registrada? Não. Então tá bom, estou encerrando a gravação, mas a gente pode
tirar mais uma dúvida. Opa, esqueci de apertar o botão.